acordado, né? Todo mundo acordado. Eu sei que o almoço foi bom, né? Comeram bonitinho, direitinho aí, tal, sabadão de sol. Eu vou tentar fazer com que vocês não durmam, tá? Nem que seja chutando a cadeira de vocês na hora que eu passar no corredor, eu dou um chute na cadeira e vocês acordam, tá certo? Nós vamos falar sobre performance. Eu não sei o porquê vocês estão aqui, mas eu acredito que sejam porque vocês têm problemas de lentidão no site de vocês. Azar de vocês. Vocês estão tudo lascado, sabe? Vocês vão ver que performance é uma coisa extremamente chata de se fazer. Mas é legal. É uma coisa chata, mas é legal. Tá ok? Primeira coisa, então, é o seguinte. Por que WPO? Web Performance Optimization. O que é? Por que WPO é importante? Resposta é simples, fácil, qualquer um entende. Money. Grana. É aquilo que nós não have. Por isso que nós orca. Né? Muito bem. Quando nós falamos de performance, nós estamos falando de dinheiro. E dinheiro que aparece de diversas formas. Por exemplo, 57% dos visitantes de sites voltados a turismo, sejam eles de venda de passagens, de hotéis, de pacotes turísticos, escambau A4, eles saem do site em menos de 3 segundos. Isso quer dizer o quê? De cada 100 possibilidades de venda que você tem, 57 você perde por causa de lentidão no seu site. Ou seja, performance é grana. Tá certo? O que é 1 segundo de lentidão num servidor, 1 segundo de lentidão no seu site? Menos 7% em conversões, menos 11% em page views e menos 16% em satisfação do seu usuário. Que eu acho que é a pior parte. Porque um usuário insatisfeito, reclame aqui, sabe muito bem o que isso quer dizer, né? Espalha. A lama vai assim para todo mundo e o negócio vai para o buraco. Então, performance é realmente uma coisa muito importante. Tá certo? A Amazon, em cada 1 segundo de lentidão no site dela, ela perde 1,6 bilhões de dólares em vendas. O que é 1 segundo? Isso é 1 segundo. Entendeu? Aí o coitado ficou 1,6 bi mais pobre. Imagina, né? Você dá 4 piscadas, puta merda, fiquei 1,6 bi mais pobre. Que desgraça. Aí você bota até palitinho nos olhos para não piscar, né? Porque, pô, desse jeito não tem condições. Agora, um exemplo bom do que a performance pode fazer. O Shopzilla, que é um dos maiores vendedores de quinquilharia do planeta, ele reduziu de 2 a 5 segundos o tempo de latência do site deles, e eles tiveram um acréscimo de 25% em page views, um acréscimo de 7 a 12% nas vendas, que não são pequenas, e tiveram uma redução de 50% do hardware que eles necessitavam. Eles tinham 402 servidores, pularam para 200 servidores. Alguém aqui tem algum servidor dedicado que aluga? Ninguém aluga servidor dedicado? Muito bem. Vamos contar que custa 150 dólares cada um. Faz vezes 200 e vejam quanto que eles estão economizando somente em servidor. Então, performance, quando nós falamos em performance, a maior parte das pessoas não querem saber. Não querem saber de performance porque o site está lindo. Os criativos, né, vão lá, fumam aquele baseado estragado, né? Tem aquela ideia maravilhosa que acham que vão revolucionar o mundo, faz aquele layout com um monte de coisas flamejantes, voadoras e o escambau A4, e o site leva 40 segundos para carregar. E aí, aquele grande projeto do camarada não tem acesso, ninguém vê, ninguém olha, ninguém faz. E aí perguntam, por que um site tão lindo desse, feito em Drupal, que é uma ferramenta maravilhosa, e ninguém acessa? Meu amigo, tem alguém aqui que tem saco para ficar 40 segundos esperando uma tela? Pelo jeito não, né? E se a gente for para o mobile, aí a vaca vai para o brejo de vez, né? Ela entra com as 4 patas na lama, né? Uma coisa, beleza, né? Ninguém suporta.
Mais do que nunca, tempo é dinheiro. Então, é disso que nós estamos falando. Tempo é dinheiro. Tá ok? Muito bem. Nós precisamos definir performance. A definição de performance é uma coisa muito interessante para você saber onde você vai atuar dentro do seu problema. Primeira coisa que você precisa fazer é o quê? O seu site, ele é lento ou ele está lento? Alguém consegue me dar um exemplo disso, do que é lento e o que está lento? Qual é a diferença? Meio difícil. Isso aqui é lento. Isso aqui está lento. Concordam? Aquilo ali é lento. E isso aqui está lento. Então, existe uma diferença muito grande que você precisa saber, que é o seguinte. O meu site, ele é realmente lento ou ele está lento? Quando nós falamos que ele é lento, a aplicação é lenta. Ok? Se você pegar alguns CMS, eles são ferramentas nativamente lentas. Ou seja, elas demoram mais para processar. Existem outras que elas estão lentas, elas são rápidas, mas por algum outro motivo elas estão lentas, estão demorando para processar a informação. Aí vem a pergunta, o Drupal é lento? A resposta é essa, não. São os desenvolvedores e designers que fazem o Drupal lento. Desculpem a todos os desenvolvedores e designers que estão aqui, mas a culpa é de vocês. Tá certo? Infelizmente, essa é a grande verdade. O Drupal é uma ferramenta extremamente rápida. Extremamente rápida. O problema é que o povo coloca tanta quinquilharia dentro dela, tanta coisa desnecessária e faz tanta coisa que não deveria fazer, que aí não tem Drupal que segure. Não adianta você botar um servidor de 2 pentalhões lá para tentar resolver o problema, porque não vai resolver. Inclusive, é uma coisa que nós vamos ver aqui. Ok? Então, a primeira regra qual é? Definir se o website é lento ou se ele está lento. É a primeira coisa que você tem que fazer. Não, ele está lento. Ele pode ser mais rápido? Sim, pode ser mais rápido. Ele é lento? Não, ele não é lento. Então, é aí que a gente vai começar a atacar. O que é lento? Essa é uma pergunta interessante também, né? O que é ser lento? O que é lento? Aquilo que impacta na conversão do usuário é considerado lentidão. Se você tem uma baixa taxa de conversão dentro do seu site, uma das coisas que podem estar dando problema é a velocidade de resposta dele. Ok? É muito interessante ver agências de SEO, agências que mexem com otimização de websites e o escambau A4, que o camarada cria lá 30 mil palavras-chave, campanha disso, daquilo outro, e bota num site que leva 20 segundos para carregar. O que acontece? O cliente dele gasta dinheiro numa campanha de otimização de palavras-chave, de motores de busca, isso e aquilo, num site porcaria. É mais ou menos o cara comprar um motor Lamborghini V12 e botar num Fusca. É mais ou menos isso. E muita gente faz isso. Ah, mas o porquê fazem isso? Porque eles não sabem qual é a importância da velocidade, qual é a importância da performance de um website. Ok? Onde está o problema? Onde está o problema? Eu tenho um gráfico aqui dividido, onde aqueles 17% é o tempo de back-end, ou seja, o tempo que eu tenho de toda a área de servidor, de sistema, e aqui eu tenho 83% que é o front-end do site, que é aquilo que acontece no navegador do meu usuário. Nos top 300 mil usuários, ou seja, nos 300 mil sites mais importantes da internet, eu tenho um tempo de 1,6 segundos gastos no back-end e eu tenho um tempo de 10,9 segundos, em média, gastos no front-end. Ou seja, a maior parte do problema da gente não fica lá no meu servidor, ele fica no meu front-end. Qual é a segunda regra? Entre 80% e 90% das lesmas estão no front-end e não no back-end.
Ok? Então, é o primeiro lugar que a gente tem que trabalhar, é no front-end. Ah, mas eu vou botar um servidor NGIX lá que vai resolver o problema. Mentira. Mentira. Um Apache vai resolver, você pode ganhar alguma coisa trocando um servidor Apache por um NGIX ou trocando um Windows Server, um Windows por um Linux ou coisa do tipo. Só que o quanto você vai resolver do seu problema? No máximo de 10% a 20%, enquanto você continua com o teu front-end uma porcaria. E vai continuar lento. Ok? Onde ficam estes 80%, 90% do Drupal? Onde é que ficam eles? No tema. Arquivos JavaScript, arquivos CSS, imagens, requisições HTTP e DNS Lookup. Esses são os 5 pontos onde estão os problemas de performance dentro do front-end do meu usuário. Ok? Muito bem. Primeiro exemplo, arquivo JavaScript. Infelizmente, o Drupal carrega uma quantidade de JavaScript absurda. Tá? Ele faz a carga normal, módulo, você instala um módulo e bota 2 JavaScript a mais, instala um outro módulo, é mais um JavaScript, e assim vai. Na hora que você vê, você tem 150 arquivos JavaScript carregando, um inferno. Né? Aí o que acontece? O camaradinha esquece de setar uma flag ridícula. Ridícula no menu configurações, desempenho, performance. Ele tem esta opção de otimização de banda, que é uma flagzinha ali, ó, Aggregate JavaScript Files, ou seja, ele vai agregar os arquivos JavaScript, ele vai pegar uma quantidade grande de arquivos JavaScript, automaticamente pega e coloca todos eles num único arquivo, ok? Neste exemplo, que foi feito numa instalação clean do Drupal, eu pulei de 3 arquivos para um único arquivo. Foi criado um único arquivo de JavaScript. Com uma diferença. Eu faço a somatória lá em cima, 78, 2.9 e tal, eu tenho 95K, só que lá eu não estou utilizando compressão, e aqui a compressão é feita automática. Ou seja, a quantidade de bytes que estão sendo trafegados, ao invés de serem 95.4, é 32.4. Performance, cada byte que você tira, você ganha tempo. Ou seja, se eu tirar 1K, eu vou ganhar tempo. Se eu tirar 2K, eu vou ganhar mais tempo. E assim sucessivamente. Então, é uma arte você ter que eliminar. Você tem que eliminar gordura, que nem eu estou fazendo. Eu estou de dieta, eu estou eliminando gordura aos poucos. Menos rápido do que eu gostaria, mas eu estou eliminando. Não tem como eu melhorar a minha saúde se eu me manter gordo. Eu preciso emagrecer. O site de vocês também vai precisar emagrecer. Ok? Muito bem. Quais são as dicas para JavaScript? Primeiro, coloca JavaScript no fim do código. Por que isso? O JavaScript ele tem a capacidade notória de bloquear a renderização da página quando ele entra em iniciação. Então, se eu coloco um script JavaScript lá no começo da minha página, toda a carga de informação é bloqueada, para-se a execução, até o momento que o JavaScript é executado e depois continua. Se eu coloco todos os meus arquivos JavaScript no começo da minha página, e eu tenho um JavaScript maldito que está lá acessando o Facebook e está demorando para acessar, o que acontece com o meu site? Está branco, ele fica parado. Então, você tem que jogar isso o mais embaixo possível. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, como dar um bypass nos problemas de pegar scripts externos. Segunda coisa, minificar arquivos. O que é minificar arquivos? Fica complicado de você ler um arquivo JavaScript assim, concorda comigo? Imagina vocês que programam JavaScript, conhecem de JavaScript. Se você vai ler esse código aqui, você não vai entender lhufas disso. O que foi feito aqui? Ele era um arquivo JavaScript
Ele era este arquivo JavaScript, parte dele já minificada, parte com comentários, olha aqui uma quantidade de comentários aqui, as funçõezinhas aqui, tudo bonitinho, que foi passado numa ferramenta que eliminou todos os comentários, porque comentário tem peso, você não tem necessidade desses comentários em produção, você pode eliminar isso, ok? E ele juntou todo o código para deixar o arquivo do menor tamanho possível. O que eu ganho com o menor tamanho possível? Bytes. Se eu tenho menos bytes trafegando na minha rede, eu tenho uma resposta mais rápida para o meu site. É essa a função da performance de você fazer a otimização. Então, minificar é isso. Você vai reduzir o tamanho do seu arquivo, tá certo? Carregar arquivos externos assincronamente. Existe uma forma de você fazer a carga daquele script do YouTube, do Vimeo, o botãozinho do Facebook, o botãozinho do Google Plus e outras porcarias mais, de uma forma que ele carrega assincronamente. O que é isso? Ele permite que a página continue sendo carregada, mesmo com a carga do JavaScript sendo executada. Então, a coisa acontece em paralelo. Vou mostrar um exemplo para vocês. E combinar arquivos, que é aquilo que o Drupal já fez com aquela opção de aggregate. Existe um momento que a gente pode até apelar para mudar essa opção do JavaScript. Aqui está um exemplo de um script carregado de forma assíncrona, tá certo? Então, na verdade, em vez de você usar aquela tag script, você vai utilizar desta forma aqui. Com esta opção, ele consegue carregar, por exemplo, um botão do Facebook, ao mesmo tempo que ele está carregando o botão do YouTube, ao mesmo tempo que ele está carregando aquele botãozinho do Twitter, ok? Sem que isso bloqueie a execução do restante da página. O que é muito importante, porque hoje em dia você bota botãozinho para tudo quanto é lado. A melhor opção, na verdade, é você eliminar JavaScript o máximo que você puder. O máximo que você puder. Você realmente precisa daquele botão do Twitter indicando quantos camaradinhas tem seguindo você, ou quantos camaradinhas deram um like na sua página, ou quantos camaradinhas deram um like no seu artigo? Qual é a realidade de quanto você precisa disso? Se você não precisa, troque o botão do Facebook, o botão do seu Twitter ou coisa do tipo, por uma imagem, que o tempo de carga vai ser muito maior do que você carregar um JavaScript. Esta é uma decisão não só de layout ou não só do negócio da pessoa, mas é uma decisão que deve ser tomada visando a questão de performance também. Então, será que realmente vale a pena eu colocar uma página no meu blog, na minha página principal, no meu site, que vai lá um monte de botõezinhos do Pinterest, do Twitter, do Google, disso, daquilo outro, que eu não posso, será que eu não posso trocar isso por uma única imagem, inclusive, para eu reduzir a quantidade de requests, e eu ganhar 1 ou 2 segundos na carga do meu site? Quanto vale 1, 2 segundos na carga do seu site? No meu site pessoal não vale muito, porque meu site pessoal eu acesso, minha mulher acessa, e mais meia dúzia de louco. Entendeu? Agora, num site de comércio eletrônico, isso pode contar muito. Então, esse tipo de abordagem, muitas vezes, também é interessante e acontece. Tá ok? Existe uma outra opção que chama-se FIF, que é Framing in Frame. Ok? Esse é um exemplo de um código FIF que é um iframe dentro de um outro iframe. Uma coisa meio estranha, meio louca, mas é uma forma que o próprio Facebook, esse código, inclusive, é indicado pelo Facebook, está aqui o endereço. Depois a palestra ela já está no SlideShare, vocês podem pegar lá, tá ok? Para que é isso? Para que você, se você não conseguir carregar assincronamente o seu JavaScript, você utilizar desta forma, você consegue liberar a renderização do seu browser sem que aconteça qualquer problema de bloqueio do Facebook, por exemplo. Porque pode acontecer, milagrosamente ou não, de você demorar para fazer uma requisição Facebook e ela retornar. E isso bloqueia
o carregamento da sua página. Quantas vezes você já não viram isso acontecer em sites, que você entra num site, o site ele começa a ser renderizado, a ser montado, e num dado momento ele trava. Ele está indo buscar uma informação num servidor de fulano qualquer, de coisa terceira, e, enquanto isso, o site está parado. Tá ok? A mesma coisa agora com CSS. CSS é outra coisa que precisa ser mexida e precisa dar um tuning nele, né? Basicamente, uma instalação básica do Drupal, ele me carregou 8 arquivos CSS. 8! Absurdo isso, uma coisa de louco. Não sei porque carrega tanto. Na verdade, eu sei. Só para ter ideia que o tema Bartik, ele me carrega 3 arquivos CSS diferentes. Só um tema, hein? Aqui eu tenho a parte de fields carregando um CSS, o system carregando 2 outros CSS, 3 outros CSS, e eu tenho o módulo, a parte de Node, carregando um outro CSS. Então, uma instalação básica, sem botar views, sem colocar panels, colocar display suite, nada disso está me carregando 8 arquivos CSS. Da mesma forma, eu preciso fazer o quê? Preciso reduzir a quantidade desses arquivos. Eu tenho que reduzir. Como é que eu faço isso? No mesmo lugarzinho, eu tenho lá a opção Aggregate and Compress CSS Files. Okay? Ele vai fazer o quê? Ele vai juntar os arquivos e vai comprimir esses arquivos. Ele vai passar esses arquivos num parser para poder tirar coisas que não utiliza e apresentar somente o código. Neste caso, ele reduziu para 3 arquivos. Pô, já ganhamos aí, ao invés de serem feitas 8 requisições, são feitas somente 3. Ao invés de eu carregar uma quantidade muito maior de bytes, eu estou carregando muito menos. Cada byte conta, não esqueçam disso. Se eu quero apelar, vou apelar para a ignorância. Tá? Eu vou parar de carregar um monte de coisa. Se você realmente se preocupa com performance, isso é uma coisa que pode ser feita. Eu tenho páginas que eu não tenho necessidade, por exemplo, eu tenho um color box, né? Eu tenho um lightbox ou um color box instalado, que numa determinada página o camarada clica numa imagem, aparece aquele efeito, e a imagem aparece grandona. Só que na home eu não uso color box. Em lugar nenhum eu uso um lightbox, uma janela modal. Só que o arquivo CSS ele é carregado por uma coisa básica do Drupal, dentro dele, quando você instala o módulo, ele disponibiliza o CSS para que possa ser utilizado a qualquer momento. Eu preciso desse CSS na minha home? Não. Então, o que você pode fazer? Você pode chegar na sua template, lá no seu tema, no seu arquivo de template dele, criar uma função pré-processada, ou você criar um módulo para isso, que é uma coisa muito simples de você feita, e você colocar simplesmente o quê? Se a página for a home, né, se for o home do site, ele tira aquele arquivo CSS. Eu tenho a vantagem de reduzir o número de requests, eu tenho a vantagem de reduzir o número de bytes que está sendo trafegado no meu site. Como é que eu faço isso? Fazendo lá, usando o hook CSS Alter, eu tenho lá o Drupal get patch, só digo qual é o módulo, no caso o módulo system, e qual é o arquivo que ele vai me eliminar. Eu posso fazer isso com qualquer arquivo CSS, tá certo? Para JavaScript funciona? Funciona, mas não utilizando o CSS Alter, tá? Existe uma outra função para fazer isso. É uma opção que pode ser utilizada para você otimizar página a página, ou seção a seção, ou, inclusive, fazer carregamento de CSS de acordo com o contexto. Então, você vai carregar um Node, você utiliza um determinado CSS, você vai carregar uma view, você utiliza um outro CSS, e assim por diante. Ok? Considerações sobre CSS. Ao contrário do JavaScript, CSS é colocado o mais próximo do topo possível, tá? De preferência, logo depois do title, você começa a colocar o seu CSS, tá? Primeira coisa que você faz é isso daí. Mesma coisa, fazer o minificar arquivos
e fugir do import, pelo amor de Nossa Senhora, para de usar import. Ah, mas por que import é tão fácil? Porque dentro de um arquivo CSS, eu crio aquele layout.css ou reset.css e ali eu começo a chamar tudo. Sim, você consegue chamar tudo, é muito fácil, muito bonito de se fazer. O problema é que, quando ele faz isso, eu não consigo fazer nada com o arquivo que está sendo importado. Eu não consigo parar a execução dele, ele impacta na renderização do meu site e assim por diante. Se você utiliza o link, né, que seria fazer uma chamada de link normalmente, como é para ser feita, isso não acontece. E tentar combinar os arquivos o máximo possível. Da mesma forma, os arquivos JavaScript, tenta combinar todos os arquivos CSS num só. Imagens. Imagem também é uma coisa legal. Qual é a diferença entre essas duas imagens? Alguém pode me dizer visualmente? Não? Nenhuma, gente. Pois é. Mas eu vou provar para vocês que existe. Essa tem 98K de tamanho. Essa tem 25K de tamanho. Qual é a diferença de onde desapareceram 73K numa única imagem? Aquela imagem está com 100% de qualidade, esta imagem está com 5% de qualidade. E você não consegue visualizar a diferença no seu olho entre uma imagem e outra. Obviamente que, se você pegar a imagem no meu computador e botar uma lupa, você vai ver que esta imagem ela está um pouco granulada, muito mais granulada que aquela. Mas, será que eu preciso de uma imagem de alta resolução no meu site? Será que realmente eu preciso de uma imagem de altíssima qualidade no meu site? Tem alguém aqui que é fotógrafo? Então, provavelmente, vocês não vão precisar. Um outro exemplo interessante. A mesma coisa, duas imagens. Alguma diferença? Não? 53K. Aqueles dois botões ordinários ali, ó. 1.9K. Uma diferença de 51K, 97% de diferença de tamanho. Imagem é o que mais come banda, é o que mais come espaço em disco, é o que mais vai comer tráfego do seu website. Imagem tem que obrigatoriamente ser otimizada. Ok? Como é que funciona? Imagem JPG, você vai utilizar a imagem progressiva. Existe qualquer Adobe Photoshop, qualquer GIMP e outros trecos mais aí, eles possuem a opção de você exportar uma imagem com progressividade. O que é isso? A imagem ela vai sendo apresentada aos poucos para o usuário. Mas isso é interessante porque o usuário vê algo. Então, a coisa, para ele, inclusive, visualmente, é muito melhor. Segunda coisa, verificar a qualidade que você está utilizando da imagem. Aquela imagem que eu apresentei para vocês é o background do site da DrupalCamp. Você acha que alguém vai se importar com a qualidade da imagem que está no background do site da DrupalCamp? Numa boa, gente, vamos ser honestos. O cara nem viu o que era aquela imagem. Eu não vi. Na hora que eu extraí o background, que eu percebi que era a foto da ponte aqui de São Paulo. Essa que é a grande verdade. Então, para que você vai fazer isso? Ah, não, mas eu tenho um site que ele é voltado para pessoas que utilizam iPhone 5, que tem laptop retina e coisa do tipo e tal. Ok, se esse é o seu caso, dê preferência para fazer um site com uma versão para esta modalidade. É muito melhor porque você vai ter muito mais ganho para aquele usuário sem impactar o seu usuário, coitado. Porque não adianta nada você ter uma imagem linda para um laptop, para um MacBook retina, e eu, que sou um pobrinho que não tenho retina, tenho que ficar pagando o tempo que eu levo para carregar aquela imagem. Eu não tenho esse tipo de necessidade. Tratem a imagem como realmente ela deve ser tratada. Ela tem que ter tamanho reduzido. Não esqueçam do seguinte:
Hoje, a quantidade, o acréscimo de acesso do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, em mobile, foi de 140%. Ou seja, a coisa mais que dobrou. E isso vai acontecendo cada vez mais. Mobile é problemático. Todo mundo aqui tem celular, todo mundo sabe o quanto que o nosso 3G é bom. Aquela coisa linda, né, de Deus, né, maravilhosa. E agora diz que vai sair o 4G. Que eu falo, pô, os caras não tem nenhum 2 funcionando, vão botar um 4, quer dizer, é complicado. Como a quantidade de acessos está muito grande, a quantidade de usuários no celular é muito grande, você tem que tratar esse tipo de coisa de uma forma diferente para mobile. E o grande comedor de banda é quem? É a imagem. Então, trata a imagem como é a imagem. Só um detalhezinho, DPI não é usado em monitor, pelo amor de Nossa Senhora, gente. Tá, eu não sei quem que inventou que monitor que imagem para monitor tem que ter 72 DPI. Gente, DPI é dot per inch, ponto por polegada. Isso é usado para impressão, não é utilizado para monitor. Se você puser uma imagem com 7 DPI ou com 7.000 DPI, a imagem é a mesma coisa. Tá certo? Então, pensa isso na hora de trabalhar com as suas imagens. Requisição HTTP. Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Se você precisar fazer, pensa para não fazer. Tá? O que é uma requisição HTTP? Toda vez que eu tenho uma imagem que vai ser buscada em qualquer lugar, ele faz um request. Isso é feito uma requisição, uma solicitação. Se eu for no Facebook buscar o botãozinho, ele faz uma solicitação. Se eu for no YouTube, ele faz uma solicitação, e assim por diante. Reduzir o máximo possível. Por quê? Se você tem um servidor no meio do caminho parado, teu site está lá, esperando o servidor responder. Não faça, não faça, não faça. Se precisar, reduz. Menos CSS, menos JavaScript, menos imagens. Dê preferência, inclusive, utilizar sprites de imagem. Tem uma opção, tem uma forma de se fazer isso, que é você utilizar imagens, você coloca todas elas numa única imagem, e você, com CSS, você diz qual é a posição que a imagem vai ser apresentada dentro do teu site. Tem sites, inclusive, que fazem isso, uma coisa muito bacana, viu? O terror da requisição, arquivo 404. Não achou. Aquele cara que esquece de colocar o ícone que vai no cantinho do navegador, o ícone não existe, e o site tenta achar o ícone, e ele fica esperando. Porque enquanto ele não receber um timeout, ou seja, ele não pegar, ou o servidor não falar, amigo, eu não achei, ele está esperando, e isso está comendo o teu tempo. Então, de vez em quando, você passa no teu site uma ferramenta para verificar os links, verificar link de imagem, arquivo CSS, isso e tal, porque você não acredita a quantidade de asneira que, normalmente, as pessoas são capazes de fazer. Elas esquecem de botar imagem, ou mudam o nome da imagem no FTP, esquecem de fazer atualização. É uma coisa de louco. Procurem sempre reduzir a zero aqueles arquivos não encontrados, sejam CSS, arquivo JavaScript, imagem, arquivo de fonte, qualquer coisa do tipo. Tá ok? DNS Lookup, da mesma coisa com as requisições. Reduza, 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 reduza. O máximo possível. O que é um DNS Lookup? Vou buscar um botão no Facebook. Na hora que você coloca www.facebook.com, aquilo ali precisa de uma resolução de DNS. Então, vai até um servidor DNS, pergunta quem é facebook.com, o servidor devolve, é o IP tal. Ah, obrigado. Aí ele vai no IP e vai buscar. Reduza o máximo possível isto. O máximo possível, tá certo? Precisa mesmo? Traga para mais perto. De preferência, perto é dentro do teu servidor. Sabe o que quer dizer isso? Você usa a fonte do Kufon, do Google, de não sei de onde, coloque essas fontes dentro do teu servidor. Você usa jQuery, não vai buscar no jQuery ponto qualquer coisa, no Google ponto qualquer coisa. Traga jQuery para dentro do seu servidor. Você reduz a quantidade de lookup de DNS. Você
pega e tem condições de carregar muito mais rápido. Ah, mas e se o cara atualiza a jQuery? Bom, se você acredita que o cara atualiza a jQuery lá e você vai pegar aquela jQuery que o cara acabou de atualizar e utilizar direto no teu site, tu é macho mesmo. Eu não tenho esse tipo de coragem de fazer um negócio assim que o cara foi lá, atualizou e vamos aí, vamos usar. Pô, peraí, meu. Vou fazer isso num servidor de produção, é meio perigoso, para não dizer estúpido, tá certo? Tragam para dentro. Pois não, senhor? Sim. A questão aí funciona da seguinte forma: existe uma limitação da quantidade de requests que podem ser feitos para cada um dos seus domínios. Isso é válido para você colocar o paralelismo em funcionamento, ou seja, o navegador puxar até 8 elementos ou até 8 objetos de um determinado endereço. Isso é válido até um determinado limite. Se eu puser 30 servidores diferentes, a carga ela vai ser muito maior do tempo que eu vou perder em request do que se eu colocar dentro do meu servidor. Então, isso eu vou até falar no final, mas já para terminar de responder sua pergunta, performance não é ciência exata, é experimento. É melhor você levar para lá ou não? É melhor você colocar, por exemplo, as suas imagens dentro de um domínio somente de imagens, onde você vai remover cookies do envio de imagens, onde você vai conseguir fazer paralelismo ou não? É preferível você ter um outro domínio que você vai colocar os arquivos CSS e JavaScript ou não? Então, isso vai depender da forma como você está arquitetando o teu site. O meu site pessoal, por exemplo, eu tenho um subdomínio chamado imagens e eu tenho um subdomínio chamado files. Dentro de imagens, eu coloco todas as imagens e os arquivos CSS JavaScript dentro deles. Eu carrego o meu site, se você verifica ele carrega as imagens, 5 imagens por vez, porque ele está neste servidor, e ele carrega os arquivos CSS e JavaScript também de um outro tempo. Então, é tudo paralelizado. Eu, uma vez, fiz um terceiro domínio, que eu tinha separado CSS de JavaScript. A solução de ter 3 domínios se apresentou pior do que eu ter 2. Entendeu? Então, normalmente, isso você vai ter que fazer mensuração para ver o que é melhor. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: você depender de servidor de terceiros é sempre pior. Porque, mas o Google nunca cai, não sei. Esses dias o Gmail parou, não foi isso? O pessoal que estava usando o Gmail aí disse que o Gmail deu um pane, coisa do tipo. Então, e não é só a questão dele parar ou não, mas você pode ter um problema no tráfego, na rota, entre o teu servidor e o servidor do seu fornecedor, que a latência dele é tão grande que não vale a pena. Então, às vezes, é muito preferível você trazer para dentro de você, onde você tem domínio, do que você depender de terceiro. Entendeu? Vamos lá, gente. Terceira regra, então. De 10% a 20%, o que são os restantes, né, eles ficam entre rede e servidor. Tá certo? É difícil mexer nessa parte. Sim, é difícil, mas não é impossível. Ok? Vamos dar uma olhada nisso. Tempo para o primeiro byte. O que é o tempo para o primeiro byte? É o tempo gasto para fazer a localização, a resolução de DNS, mais o tempo de conexão inicial, mais o tempo de espera da resposta dessa conexão. Isso é chamado de tempo de primeiro byte, ou time to first byte. Ok? Vendo isso num gráfico que fica fácil, vocês já devem ter visto isso aqui em alguma vez na vida de vocês. Aquela parte daquele verdinho escuro com este laranja e o verde claro é a parte toda do primeiro byte, que é feito onde isso? Em rede e servidor. O restante aqui é front-end, que é a parte de conteúdo.
tá ok? Naquela região que você pode mexer. Dentro daquela região de DNS lookup, o que você pode fazer? Muito pouco. Porque é o quê? Resolução de DNS. O que você pode fazer é fazer um benchmarking se o seu provedor, onde está o seu servidor, seu data center ou coisa do tipo, ele tem um cache efetivo de DNS. Quanto melhor for o cache efetivo dele, ou seja, ele recebe de outros servidores autoritativos do mundo o cache, mais rápido ele consegue fazer a resolução. Segunda coisa, fazer um benchmark se os tempos de resolução de DNS do servidor, do seu provedor, do seu ISP ou da sua rede, é rápido o suficiente. Normalmente, esse tempo ele gira entre 60 e 180 milissegundos. 60 e 180 milissegundos. Mais do que isso, está uma lesma daquela manca, né? Imagina uma lesma manca. A parte de Socket Connect, que seria conexão, é uma questão do quê? De quão distante está o seu servidor do seu usuário. Ok? Aqui é uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam, eu não coloco o servidor nos Estados Unidos, porque o servidor no Brasil é muito mais rápido. Mentira! O tempo de a velocidade da sua conexão, se você... Pensem comigo. Se eu tenho um site otimizado nos Estados Unidos e tenho um site lesma no Brasil, é preferível ter o site otimizado nos Estados Unidos, porque eu tenho um custo de servidor muito menor do que eu ter um site lesma no Brasil. O que acontece? Normalmente, os data centers no Brasil, incluindo todos, eles têm um nível de serviço tão ruim quanto o sapateiro da esquina. E estou incluindo local web, wallhost, Devil e qualquer... Todos. São lixo. Todos eles, qualquer portinha americana tem um nível de serviço muito melhor que o brasileiro. Isso é fato. Então não adianta nada o servidor estar aqui dentro de São Paulo e o cara, o servidor do cara, o DNS do cara leva 300 milissegundos para resolver. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então, o seguinte, se você conseguir um data center no Brasil que ele te dê um nível de serviço extremamente bom, ótimo, traga para próximo. Ah, não consigo, pague muito mais barato e vá para uma portinha num boteco em Miami, que é muito melhor que qualquer coisa no Brasil. Tá certo? Terceira coisa, HTTP request. Isso é uma questão de servidor. É aqui que entra o servidor, é aqui que entra o Apache, é aqui que entra o MySQL, é aqui que entra os caches e outras coisas mais. Observe que até agora tudo foi voltado a front-end. Agora que eu vou falar sobre servidor, sobre aquilo que pode ser feito no servidor para poder melhorar a performance dele, que é onde estão os 10 a 20% do servidor. Primeira coisa, cache. Você tem que usar cache. Cache é seu amigo, principalmente seu e do seu bolso. Tá ok? Você tem várias opções de cache. A questão é que cada opção serve para uma coisa. Eu já vi uns malucos que instalam 4 caches diferentes, aí o cara não sabe mais nada, nem o que está acontecendo ali. Aí fala, nossa, mas... Ele tenta atualizar o site não atualiza, ele dá refresh, o site não dá refresh, e não vira, e a view não funciona, aí ele fala, pô, parar com essa baderna. Eu tenho a opção de APC, que é o Alternative PHP Cache. É um cache voltado para código PHP. Bacana, ele otimiza muito a execução de código PHP. Muito. Vale a pena utilizar. O problema, precisa ser instalado no PHP. Nem todos vocês, nem todas as pessoas têm acesso às configurações do servidor e às configurações do PHP para fazer essa instalação. Então, se torna um problema. Tá ok? Se você pode utilizar APC, use-o. Ponto. Não discuta. Certo? Segunda opção, Memcached. Nosso Memcached é assim, é o suprassumo da coisa. Ele faz o cache de queries de banco de dados e faz o cache de processamento
ter objetos em PHP. Então, ele joga tudo isso em memória. Ele pega as queries e boft, joga em memória. É uma coisa linda, porque a resposta do MySQL vai lá, 1 zilhão, né? O negócio gospe na tua cara. Da mesma forma, você precisa ter acesso ao servidor para fazer a instalação do Memcached, porque não é só um módulo do Drupal, eu preciso ter o serviço instalado no meu servidor. Na maior parte das vezes, a pessoa não tem conhecimento, não tem acesso e não tem condições de fazer isso. Então, também se torna um problema, o que é muito triste, porque tanto a PC quanto o Memcached faz um milagre que vocês não fazem ideia a diferença estrondosa que é. Terceira opção, Varnish. O Varnish é um cache para objetos, para páginas não autenticadas. Ele não vai funcionar bem se você tem áreas autenticadas, que o usuário precisa se autenticar para verificar. Tá ok? O Varnish, da mesma forma, é um serviço que você instala no servidor, que você precisa ter acesso e precisa configurar, ele precisa de ser afinado, é mais ou menos um piano. A maior parte das pessoas não tem condições de fazer isso, se torna um problema. Pois não. Ele não faz o cache. Ele não faz o cache. Tá? Muito bem. Para o caso do Varnish, que ele resolve 90% dos problemas, existe um módulo do Drupal chamado Boost. Ok? É obrigatória a instalação desse módulo por qualquer cristão que usa Drupal. Tá? Eu não tenho condições de instalar o Varnish, maravilha, instale o Boost ele simula, muito bem simulado, o serviço do Boost. Aliás, o serviço do Varnish. Tá ok? Este módulo ele dá um ganho de performance que vocês não fazem ideia que coisa linda que é. É uma coisa de Deus mesmo, sabe? Muito bom. Ele não depende de nenhum serviço, ele não depende de nenhuma configuração do PHP, ele não depende de absolutamente nada. Você só vai fazer na instalação a indicação de qual é a pasta de cache, vai dar uma permissão de escrita naquela pasta lá, ok? Ele começa a funcionar e você tem que fazer uma alteração no arquivo htaccess. Na verdade, ele já cria um arquivo htaccess para você e você só tem que ter o trabalho de pegar aquele arquivo htaccess, copiar e colar no teu servidor. Se você não souber fazer isso, vai vender carne. Pelo amor de Deus. Pois não. Olha aí, está falando que a versão atual tem até um botão que já faz a gravação para você. Se você não souber apertar o botão, vai vender cocada na praia. Views. Views é uma coisa complicada. Todo mundo usa views. Por quê? Porque a gente precisa listar informação, né? Apresentar conteúdo, blá, 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 para o nosso usuário. Todos vocês sabiam que o views tem um negócio chamado views cache, que é nativo dele, que dá um trabalho para ativar que vocês não fazem ideia. São 2 cliques. Juro para vocês, é uma coisa assim muito complicada. Na verdade, a complicação do Views Cache é o seguinte, o cache de views ele é muito bom porque ele pega aquele resultado, mantém aquilo em cache, aquela view que foi criada, o resultado, e ele apresenta para o usuário, ele gospe para o usuário aquilo sem ter que fazer um select novamente na base de dados. Bacana. O problema é que se você tem uma quantidade de atualização de conteúdo muito grande, e isso normalmente sites de notícia pesada e coisa do tipo tem, ou site de fofoca, né, também tem esse tipo de coisa, você tem problema com o cache de views. Ou se você for fazer, por exemplo, listagem de comentários em views, isso vai te dar problema. Agora, se o seu conteúdo não é tão dinâmico desta forma, você pode utilizar de uma forma muito interessante o cache de views. O legal dele é que você pode configurar por quanto tempo aquele cache vai estar válido, e isso você configura por cada um dos displays. É uma coisa muito bacana. Então, você pode ter configurações diferentes para cada um deles. Além dele... Pois não, senhor. Sim. Sim, que ele faz, na hora que faz a alteração, ele faz o refresh. Uhum.
Sim, é isso mesmo. É uma coisa mesmo que resolve maravilhosamente. Uhum. Uma outra coisa que... esse é um módulo assim, meio obscuro, que até uns 6 meses atrás eu não conhecia, chama-se Views Light Pager. O Views Light Pager, ele suprime... Toda vez que é gerado uma views, é feito um select adicional para o count, que é para montar o paginador. Sabe quando monta o paginador? 1, 2, 3, aquilo lá é uma select nova. Tá, ok? O views, o light page, ele remove a query count. Ele não executa essa query count, só que com isso você perde uma coisa. Aliás, você perde duas coisas. Você não consegue ir para a última página da tua views, então, se você tem um paginador, você não vai... Sabe aquela opção para você ir para a última página? Você perde aquilo e você perde também a numeração das páginas. Ah, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 25 páginas. Tá ok? Em alguns projetos, isso vale a pena. Eu utilizei isso num projeto uma vez, que eu tinha uma quantidade absurda de registros para ser listados, eram coisas assim de, em alguns momentos, 3 milhões de registros, em alguns momentos, 5 milhões de registros, e isso estava me dando problema, porque nem o cache estava aguentando a quantidade de registros que deveriam de ser paginados. Quando eu encontrei esse módulo, o negócio aumentou maravilhosamente bem. Aí foi uma questão, uma decisão de projeto. Eu tiro a opção do camarada utilizar aqueles números, né, as numerações, e ter a opção de ir até o final, ou eu deixo isso e perco na performance. O dono do projeto, o sponsor do projeto, falou, não, pode remover. Resolvido o problema. Entendeu? É a mesma coisa, também usar no Drupal.org. Tá? Vale a pena dar uma olhada nesse camaradinho. Cache de blocos, outra coisa maravilhosa que é complicada para instalar, que é só clicar numa opção lá no desempenho e clicar no OK, está tudo funcionando. Fazer o cache de blocos. Faça cache dos seus blocos. Blocos normalmente é uma coisa estática, né? Tanto que é um bloco, a gente normalmente... Aquilo que a gente não vai mexer, a gente coloca num bloco, né? Mais ou menos isso. Então, mantenha um cache de blocos, tá certo? Quando usa com Memcache, então, nossa, vocês têm que ver que coisa linda. Os últimos 10 comentários. Usou com Memcache, o bloco gospe assim na tua tela, que você até faz assim. Sai daqui. Muito bem. Algumas dicas e alguns truques aí. 3 coisinhas bacanas para se mexer em configuração no servidor. A primeira linha é no PHP. É uma opção chamada RealPath, que é a cache size, tá? Que ela vem com uma determinada configuração que você pode começar a trabalhar com 64K, que é o tamanho do cache real que vai ser utilizado. Monitore isso, porque isso, dependendo do tamanho que você coloca, ele pode degradar a sua performance. Tá ok? Então, faz a mudança, verifica, opa, está muito, volta e assim por diante. Segunda, as outras duas no banco de dados, as configurações do my.cnf do MySQL. Query Cache Size, isso aqui são valores indicados, tá ok? Não são obrigatórios, são valores indicados. Por exemplo, em alguns projetos, o meu Query Cache Size está com 512 MB, ou seja, o tamanho da query, ele aceita até 512 MB. Pô, mas que query você está fazendo? Eu não, quem está fazendo é a views. Eu não vou escrever query, né? Então deixa ele escrever. E o Query Cache Limit, você pode colocar, trabalha a partir de 1 MB, que é para dar o tamanho limite das queries. Ok? Muito bem, corram, mas corram desses 3 módulos, pelo amor de Nossa Senhora. Primeiro deles, Database e Login. Esse módulo, ele te ferra de uma forma que não tem tamanho. Ele escreve tudo no banco. E dá-lhe seu banco comendo lá. E na hora que você vê, tem uma MySQL, vai tentar fazer um dumping dele, 1 GB de dumping. Oh, beleza, né? Tira isso. Existe um outro módulo, que é o syslog, que ele faz a mesma gravação das coisas, só que em arquivo no sistema, lá no disco, ao invés de fazer nas queries do banco. Muito melhor. Statistics. Você realmente precisa daquele módulo Statistics do Drupal se você tem um negócio chamado Google Analytics?
Fala a verdade, quantos usuários já acessaram o teu site? Quantas vezes determinada página já foi usada? Você precisa disso? Você usa Google Analytics? Não, desabilita, arranca fora, porque isso te dá carga, te dá overhead de rede em cima do banco de dados. PHP Filter, outro módulo complicado de se trabalhar, porque ele pega aquelas coisas do PHP e enfia tudo no banco de dados. Aí vira aquela beleza, né? Porque ele vai toda vez consultar no banco de dados se pode, não pode, se executa ou não executa, assim por diante. Mas eu preciso usar PHP. Escreve um módulo, meu Deus do céu. É uma coisa tão simples. Escrever um módulo são 2 arquivinhos, vai lá, faz um módulo novo. Pô, olha aqui, estou criando um módulo. Vocês vão se sentir até... Ai, olha só, estou escrevendo um módulo agora, muito melhor do que utilizar a opção de PHP Filter. Corram desses 3 módulos, pelo amor de Deus. Tá? Palavras finais aí, porque... Nossa, não, eu não falei tudo isso, não é possível. Já são 11 horas? São 11 horas? Não, não é, né, gente? Que horas são, por favor? Nossa, falei bastante. Otimização é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa simplesmente vai lá, instala o módulo, está resolvido. Ponto. Vocês têm que trabalhar com otimização. É uma coisa trabalhosa mesmo. Tá certo? O resultado vale a pena? Vale. Você vai economizar muita grana e você vai ter muito mais rendimento com isso. Seja de satisfação do seu usuário, seja de conversão do produto que você está vendendo, coisa do gênero. Otimização é experiência. Tá? Você vai experimentar o que você está fazendo, ver o que é melhor, o que não é pior e assim por diante. Muitas vezes, a forma como você configura seus servidores pode ser muito melhor. Você tem um servidor que grava dados e outros que você tem um cluster de servidores de dados que somente fornecem as informações. Os discos que você está utilizando no servidor pode te dar diferença de performance. A forma como você grava as imagens no seu disco, elas te dão diferença de performance, acreditem ou não. Se você bota todas as imagens dentro de sites all files, sites default files, simplesmente vai jogando lá dentro, isso dá, a performance se degrada muito mais rápido do que se você dividir por mês, por ano, ou coisa do tipo. Então, existem um monte de manhinhas aí, é uma questão de experiência, é uma questão de fazer constantemente. E performance é uma coisa interessante pelo seguinte, é uma coisa constante. Você mudou uma vírgula, você precisa verificar qual é o impacto daquela vírgula. Instalou um módulo novo, qual é o impacto daquilo. E assim sucessivamente. Tá ok? Muito bem, pessoal. Aí está o meu endereço, quem quiser entrar em contato. Essa parte de otimização, eu tenho treinamento em company também. Quem quiser, se tiver empresa interessada para fazer treinamento de pessoal técnico sobre performance, pode entrar em contato comigo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e está aberto para perguntas para vocês. Pois não, senhor Nick Vidal, senhor secretário. Não é exatamente uma pergunta, mas é um pedido. Nós temos um membro aqui do Joomla, um invasor. Na verdade, nós temos 2. Tem um outro escondido ali. Não, tem um outro escondido aqui no meio, você entendeu? Olha, o cara é homem. Esse cara é macho, né? Que é mais ou menos você andar com a camisa no Linux em plena Microsoft Conf, né? Aquela coisa, né? Alguma pergunta? Pois não. As ferramentas que eu utilizo, muito bem. Existe uma quantidade enorme de ferramentas na internet para você fazer esse tipo de coisa e ferramentas para você instalar no seu servidor e ferramentas para você utilizar de diversas formas. Você tem... Primeira coisa, não acredite naqueles aqueles grades, tanto do iSlow quanto do PageSpeed, eles são referência. Chegar a 100% dos dois, chegar em grade A no iSlow ou chegar em 100% no PageSpeed, não deve ser esta a sua prioridade. A sua prioridade é fazer com que o seu site responda o mais rápido possível para o seu usuário. Ok? Porque muita gente acha que aquilo ali
Se você chegar no grade A do iSlow ou 100% do PageSpeed, você vai estar com o seu site otimizado, o que não é uma verdade. Porque em determinados cenários isso é fato, em outros não. Então não pode levar isso em consideração. Mas ele é bom para você saber o que está acontecendo. Porque, por exemplo, o iSlow te apresenta a quantidade de arquivos CSS que estão sendo carregados, arquivos JavaScript, assim por diante. Existe um site chamado GTmetrix na internet, que ele faz uma aglutinação do iSlow, do PageSpeed, dos dois, e te apresenta um comparativo deles. Tá, okay? É uma ferramenta que, quando eu quero saber o que está acontecendo, mais ou menos, assim, só para ver inicialmente o que acontece com o site, eu utilizo ele. O Web Page Test é obrigatório, é uma ferramenta extremamente interessante, porque ele consegue quebrar molecularmente cada um dos requests que são feitos. Tá, okay? É uma ferramenta muito interessante. E tem uma ferramenta que essa é uma ferramenta, e tudo isso é na internet, uma ferramenta paga, cara, mas que, para quem trabalha com performance como eu pago porque vale a pena para o meu negócio, chamada Zomph. Ele destrincha o site inteirinho e ele consegue, inclusive, dizer o quanto você ganha de performance, ou seja, o quanto tempo você reduz da velocidade, o quanto você está gastando, o quanto você vai conseguir reduzir em cada uma das etapas da otimização. Inclusive dizendo quando você mexer no servidor, em determinadas coisas no seu servidor, o quanto você vai ganhar com aquilo. Okay? Para a ferramenta de monitoração, o New Relic é considerado, eu acho que é considerado uma das melhores ferramentas de monitoração de performance. Você instala um aplicativo dentro do seu servidor e ele mantém uma conexão com os servidores da New Relic e eles conseguem mostrar um gráfico de como a performance acontece dependendo do nível da sua conta com eles, ou seja, de quanto você paga. Ele vai no detalhe até de minuto a minuto. Você consegue ter um gráfico de minuto a minuto do que está acontecendo com a performance do seu site. Isso é interessante, por exemplo, em campanha de comércio eletrônico. Você conseguir descobrir o que está acontecendo com a performance. Por exemplo, você precisar agregar uma imagem nova dentro do seu cloud, por exemplo, para você suportar um ganho, um aumento de demanda muito grande num curto espaço de tempo. Então, normalmente, são essas ferramentas. Existem ferramentas também dentro do servidor, ou ferramentas que você pode utilizar localmente, vamos dizer assim, para você testar localmente, que algumas eu uso somente, eu só tenho Mac, não tenho outras. Tem muita coisa para Linux, mas normalmente eu não uso essas, porque o meu serviço normalmente é prestado via web. Mas eu tenho a lista, depois você me manda um e-mail, eu te passo de todas elas. Inclusive, aí você especifica para qual plataforma você quer. Porque tem coisas que são para Windows, tem coisas que só rodam em Linux e assim por diante. Também tem o Chrome DevTools, mas que normalmente eu não utilizo o Chrome DevTools, porque a forma como o Chrome trabalha é diferente. Inclusive, tem diferença quando você mensura performance no Firefox, no Internet Explorer e no Chrome, existem grandes diferenças. Pois não. Eu não coloquei, porque senão a palestra ia ter 4 horas de duração. Me mande um e-mail, eu te passo. A maior parte delas são ferramentas na web, tá? Que elas fazem isso, você cola o arquivo lá, ela pega, espreme e te gospe o resultado já. Ok? Mais alguma? Não? Gente, obrigado, então. Um bom evento para vocês.